Olá, colegas. Estamos aqui para mais um podcast conversando, né? Tendo a satisfação de encontrar aqui e receber do nosso estúdio Elaine Mancilha, que é diretora do Sindojus Minas Gerais. É uma colega extremamente combativa. É muito interessante o trabalho que ela faz, inclusive em prol das oficiais de justiça, né? Que também experimentam as dificuldades que os oficiais passam, mas com algumas particularidades pela condição de mulher. Ela fez um trabalho muito interessante esse ano, junto com a Carmen lá do Ceará, com mais algumas oficiais de justiça, fizeram um painel lá no Conojus falando dessas particularidades do trabalho da oficial de justiça. Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui, né? É uma honra recebê-la. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, dessas particularidades que a mulher, né, que é a oficial de justiça enfrenta no dia a dia. Eu imagino que passa por mais dificuldades ainda do que os homens, né? Boa tarde, Gerardo. Para mim, que é uma honra estar aqui hoje, para a gente poder conversar. Eu que agradeço aqui o convite e falar um pouco aqui do meu estado, né, da atuação lá dos oficiais de justiça, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né, que não são fáceis, são difíceis e é isso. E vamos comentar um pouco aqui, né, de Minas Gerais. Ah, que legal. De onde é que surgiu a ideia de um painel específico para as mulheres lá no Então, Conojus? surgiu com a Fernanda, com a Fernanda Garcia, dos Do dois do Ceará. Ceará. Ah, Ela foi, toda a semente ali foi plantada com ela, a organização toda dela. E aí ela entrou em contato lá com a gente, tanto comigo, ela foi toda pensado, né, para divulgação, porque não teve um painel ainda de mulheres nos congressos para oficial de justiça. De oficiais de justiça. Aí foi todo crédito aí para ela. E aí nós fomos palestrantes, né? A Ana Carmen, a Asma, eu e a Eline, também de Rondônia. isso, a linha Eline de Rondônia, Rondônia, a Asma do Asma do Pará, Pará, Ana Carmen do Ceará do também, Ceará. né? Misturou vários Misturou vários estados, né? estados, né? Entre Cada um com as federais e suas estaduais, né? Cada um isso, com as suas. federais, estaduais, cada um com as suas peculiaridades. E foi muito interessante, foi interessante demais lá. Isso assim, é importante da gente analisar, porque assim, a gente está passando por uma série de problemas de violência contra oficiais de justiça, de forma Sim. geral, homens e mulheres. Mas eu imagino que as mulheres ainda enfrentam mais dificuldades. Você tem situações assim que você já passou na sua vida profissional, que você Sim, percebe, isso aqui acho que foi porque eu sou mulher, então houve uma abordagem mais sim, agressiva. já teve situações, né, que eu fui fazer uma simples intimação e assim, a pessoa não quis, virou as costas e foi. É só depois que eu chamei a polícia, o apoio policial, é que ele veio até mim para eu poder fazer uma simples intimação de uma audiência. São situações que a gente encontra no dia a dia, assim, que você não imagina que vai ter o problema, mas acontece. Né? Um afastamento de lar, nós temos colegas hoje que fazem afastamento de lar sem o apoio policial. Né? Eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consegui fazer. Já tem colegas homens que conseguiram, que fazem. Eu tentei uma vez, não deu certo. Então hoje eu só faço com apoio policial. Isso aí é interessante porque nessa questão da violência doméstica Sim, já tem a já questão da tem disputa pelo gênero. sim, Já a é uma mulher já. briga isso, entre um homem e uma mulher. E aí chega uma mulher Uma para mulher para fazer, né, fazer o o afastamento afastamento. de lar sozinho. Então ele simplesmente eu não É consegui. imprescindível o apoio policial Com nesses casos. certeza, nesse caso. E lá em Minas, eu fiquei sabendo que vocês ainda fazem prisões, né? Como é que é essa prisão? Como é que Sim, vocês fazem? nós fazemos as prisões, né? Geralmente, tem colegas que arriscam fazer sem a polícia. Hoje, assim, a maioria, acredito eu ali também, que é realizado com a polícia. Nós fazemos lá, a gente chama o apoio policial, eles acompanham a gente até o imóvel e eu dou a voz de prisão, né? E a polícia leva na viatura. Para a gente não correr risco, mas ainda tem a questão, né? A gente vai com o apoio policial, amanhã ele sai, nós encontramos com ele para fazer as intimações normalmente, e nós não sabemos se aquele, porque não vem no mandado, a gente não sabe se ele é um criminoso, quais crimes cometeu, se realmente somente é um devedor, Não né? fazem assim pesquisas antes? Não Não tem informa. acesso Não. assim? Hoje a gente pode. A gente tem um acesso ao PJI que foi recente. Sim. Em Minas não tinha. Nós não tínhamos nem senha para acessar o PJI.
Então a gente não tinha esse contato. Agora é que a gente já tem essa situação de poder consultar o processo, né? Então, assim, Mas você não mesmo assim a sabe, gente não consegue fazer uma busca muito. por exemplo, você não sabe se ele está respondendo um homicídio, né? Não Olha sei. que situação, Ainda mais em né? cidades grandes. Perigosíssima. Na cidade pequena você ainda tem uma peculiaridade que você acaba sabendo de tudo que está acontecendo na cidade, mas numa comarca maior a gente não tem esse acesso. Isso aí Né? A gente não tem. é um absurdo, né? E sem É. informação nenhuma, né? Até a polícia, Sim, quando vai até a prender, polícia, eles levantam tudo que a todo. pessoa tem, né? Todo o Sim, histórico, para todo o saber qual histórico. o aparato que eles necessitam Com para cumprir certeza. aquela determinada diligência. O oficial de justiça ainda vai muito perdido, assim, Perdido, né? né? Nós vamos cumprir É, os mandatos sem ter esse acesso. às vezes Se é ele um tá, o sujeito criminoso. está devendo uma pensão alimentícia, está sendo preso por isso, mas Sim. aí tem 10 processos criminais também que Que ele está nós não temos respondendo. ciência. Às vezes está até foragido, né? Sim. Já tive até situação de sair um mandado e assim, tinha no mandado, não vai fazer a citação com força policial, né? E depois aí eu liguei pro cartório e falei, não, ele tem realmente mandado de prisão em aberto, né? E aí eu ganharia fama de cacuete no meu setor, né? Porque é assim que a gente sabe, Que a funciona. gente trabalha em periferia, né? A gente Fica muito sabe que tem alguns locais que o crime organizado toma conta com e a gente certeza. fica sujeito a isso, porque assim, num dia a gente pode ir com a polícia fazer a prisão, por exemplo, mas no dia seguinte a gente está lá sem a Sem polícia, apoio. trabalhando naquele mesmo setor sozinho, né? Sozinho. Sem nenhum Eu contato. costumo também, se teve algum problema em uma diligência, eu colocar na certidão. Eu sempre coloco. Porque aconteceu comigo, de numa primeira diligência, eu tinha entrado há pouco tempo no concurso. Eu fui fazer uma intimação, foi uma citação de devedor foi uma citação era para pagamento de pensão alimentícia. Ocorre que na hora que eu fui, eu expliquei qual que era a situação, era uma intimação, não, aliás, estou fazendo uma correção aqui, foi uma intimação. Para pagar no prazo de 3 dias. E nesse caso, o que aconteceu? Ele falou, eu vou resolver a situação. Tinha uma outra oficial lá comigo nesse dia, justamente porque eu estava no início. Ele voltou com uma faca na mão e falou que ia resolver a situação. E nisso eu saí. Aí até a mãe dele veio até mim, né, falando que ele não ia fazer nada e tal. Nós fizemos a intimação, mas eu certifiquei isso. Posteriormente veio um mandado de prisão. E aí eu certifiquei relatando a situação e devolvi falando que não iria, que eu deixei de cumprir a prisão pelo fato que eu já tinha relatado no processo, né? E que se o entendimento da juíza fosse diferente, poderia desentranhar. Mas, assim, eu informei tudo e não voltou para mim, a juíza encaminhou para a polícia cumprir. Eu acho muito importante, às vezes, a gente relatar essas situações, porque são situações que depois podem voltar e a gente não tem nem como justificar um não cumprimento de uma prisão. Com certeza. A tendência, na verdade, é o agravamento, né? É Se o a pessoa agravamento. fica impune, Sim, ela tende a fazer algo ainda mais mais grave. grave, A gente com teve certeza. recentemente aquela situação que a gente relatou de violência aqui no DF, e Sim, quando a gente foi resgatar o histórico, o sujeito já tinha outras situações de agressão contra agente público. contra. Inclusive, teve uma situação de ameaça já contra o oficial de justiça. Então, Sim. vai se agravando, né? Vai escalonando ali no grau de violência. Então, é isso que você estava fazendo, é importantíssimo. Qual é a comarca lá que você trabalha? Eu trabalho numa comarca menor, que é Cambuquira, sul de Minas Gerais. É uma comarca assim que é tranquila, então nós temos aquela discrepância também que são comarcas são pequenas, mas geralmente é um pouco mais tranquilo. As comarcas maiores já começa a ter um problema um pouco maior, né? Sim. E uma outra situação que nós observamos, que é em relação ao cumprimento de mandato, no sentido de mulher, é o assédio, né? Que antes não, assim, o presencial também já acontecia, né? Mas intensificou com o surgimento do meio remoto, veio a questão do assédio Sim. com as mulheres, que eu fiz uma pesquisa no estado de Minas, com as oficialas de justiça, foi em torno de 30% que responderam à pesquisa. E nesse caso, o que acontece? A gente viu que tem muitas oficialas que foram vítimas de assédio por meio remoto, Sim, né? assim, muitas No oficiais cumprimento, têm me relatado que quando elas entram em contato, né, depois a pessoa fica mandando mensagem manda de volta, foto, mandando fotos, né? eu já recebi foto de copo de cerveja ou alguma coisa. Não foi tão invasivo, né? Sim. Mas, assim, são situações que a gente fica, Com né? Uma medo, né? situação. Claro, e assim, violado Sim, agora na sua tiveram intimidade. pessoas que realmente.
receberam várias, inclusive muito sérias, né? Então, nós temos casos disso. Assim, é uma novidade É nesse uma trabalho novidade, virtual, mas né? Então a gente tem que começar também a pensar como é que a gente pode organizar o trabalho para não sofrer esse para tipo não de sofrer esse assédio, tipo de né? assédio, Ter formas para proteger os oficialas. com O trabalho da certeza. mulher tem uma série de diferenças. Outro dia uma oficiala me relatou que ela foi fazer uma intimação num local um pouco distante, assim, era uma zona rural, com poucas casas, mas ela chamou a pessoa e o vizinho veio correndo dizer, olha, sai daí, quem é você? Ela falou, sou oficial de justiça, estou procurando fulano e tal, que mora aqui. Ele falou, pois é, mas esse sujeito, ele está respondendo aí a vários crimes de estupro. E ela tinha que fazer uma penhora dentro da casa. Então, ela ia entrar sozinha E a dentro de um gente sem ter o sujeito e a gente sem ter o conhecimento, conhecimento. Eu acho, assim, é muito sério. perigosíssimo, né? É muito Sim, sério isso, muito assim, sério. qualquer coisa que acontecer com um oficial, com Ou com uma um oficial, oficiala, né? Sim, pra gente é uma grande violação da nossa com categoria, né? certeza. Então a gente tem que buscar todos os mecanismos para a De, gente proteger, sim, para a gente ter mais proteger os... segurança, né? Eu acho que hoje nós não temos tanta segurança para trabalhar, né? Sim, Nós somos muito vítimas ali, porque nós vamos cumprir as diligências sem ter um aparato, sem a gente conhecer a situação, se a pessoa é violenta, se não é. Em algumas situações, sim, que é o caso de violência doméstica, a gente já vem para o afastamento de lar, por exemplo, tudo mais. Mas, assim, nós temos situações em que nós vamos sem ter conhecimento, se ele já matou, se já sim. estuprou. Sim. Assim, Então, como você faz essas pesquisas, aliás, né, já te parabenizar, né, que esse obrigada. trabalho técnico é muito importante. Eu lembro que no painel vocês mostraram algumas Sim, pesquisas que, assim, que dão uma análise geral, assim, um um panorama, né, panorama, né? da A gente percepção. acredita que isso se replique em outros, Sim, né, sim. em outros estados, né? Então, assim, você virou uma grande referência, né, na luta por Obrigada. segurança para as oficialas de justiça. Eu imagino que vários oficiais entram em contato com você para relatar determinadas situações. Sim, Dentro dessas conversas que você tem, o que você acha assim que as oficialas estão demandando mais, assim, para elas terem um trabalho mais seguro, mais tranquilo? sim, hoje seria a questão do apoio policial, né? Sim, Que é o que nós temos hoje mais próximo com mais segurança e tentar ter mais, prevenir, né? Assim, talvez uma pesquisa no processo, seria mais nesse sentido, né? E se precisar de um apoio, informar, solicitar o apoio. Eu acho que hoje eu vejo pelo que eu faço e o que eu recomendo é não cumprir certas diligências sozinhos. sim, não, isso aí é. Penso que é essencial. Hoje, como o tribunal não te dá o apoio, nós não temos a questão do porte de arma, né? Nós não temos segurança, em Minas não temos policiais penais, que em alguns lugares tem, né? Polícia, Aqui a gente, aqui assim, cada estado cada organiza do estado jeito, né? organiza de uma forma, Aqui né? como a gente tem só os federais, né? Então aqui são os agentes de segurança, né? Que Agentes de estão sendo segurança, transformados em policiais do judiciário, né? policiais do Eles judiciário, estão organizando agora essa nova forma os de policiais. atuação, Em né? Minas, nós não temos os policiais do judiciário. Sim. Então, nós dependemos da segurança pública. E temos também o problema que muitas comarcas, os policiais não podem ir, até por conta de pouco efetivo.